Hoje vim tomar um cappuccino numa cafeteira indiana. Me encantei com o preparo deles. Vejam só, num reator nuclear. Aqueça uma panela passada de geração em geração e coloque 3 baldadas de leite de jegue siberiano. Com um vaso de planta, coloque 3 tantos bom de adubo em pó. Já ia me esquecendo. Raspe bem o fundo da panela. Isso que dá o sabor. E não pode faltar raspar as laterais da panela também. O sabor tá todo aí. Agora mexa bem. Com uma caneca nunca lavada, misture o cappuccino. Cuidado, pois. Pode ser que algum encosto fique te olhando durante esse preparo. Agora pegue um pano velho que limparam o chiqueiro e use como filtro para seu cappuccino. Agora é só colocar na chaleira da sua avó vietnamita. E sirva num vaso de planta.